uma pessoa adulta e duas crianças? Pois então, através do 93 tivemos um chamado, primeiramente era somente duas pessoas, né? E chegando aqui a gente realmente confirmou uma mais, seriam três. No caso, duas crianças de menores e uma adulta maior, todas femininas, né? E segundo eles relataram para nós, houve um redemoinho de vento muito forte, o qual ocasionou a queda da árvore sobre a residência e devido ao galho que tem na extremidade dessa árvore podre, foi lançado sobre a cabeça delas. Então foi atendida pelas nossas guarnições do Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao hospital. As duas meninas ao Santo Antônio, por ser referência, e a adulta ao Hospital Santa Isabel, devido a pancada na cabeça dela ter sido maior, né? Ok, sargento, o senhor sabe dizer para nós como é que está o estado de saúde dessas três vítimas? Pois então, a gente chega no local, faz toda uma avaliação, faz todo o procedimento de protocolagem e conduz ao hospital. É claro que somente lá no hospital é que vão fazer toda a avaliação médica e lá eles que vão poder dizer qual é a situação delas. Mas a princípio estavam conscientes, orientadas, né, tinham alguns hematomas sobre a cabeça, perna, braço, mas a gente fez o atendimento e agora está sendo encaminhadas ao hospital. Essa época do ano a gente sabe que tem muita chuva forte, muitas pancadas, algumas tempestades. O que o Corpo de Bombeiros fala para o pessoal tomar de cuidado? Assim? Por exemplo, era uma situação que, claro, poderia ser evitada. Como é que as pessoas devem agir nesse momento quando tem uma tempestade e elas moram próximas assim a locais de risco, que tem árvores? A gente vê que essa árvore é uma árvore que está num estado de putrefação muito grande, muito elevado. Então, qual é a dica do Corpo de Bombeiros em relação a acontecimentos como este? Pois então, essas são ocorrências que a gente não pode prever, né? O qual a gente passa as informações que a árvore perto de casa realmente é perigo. O bombeiro ele costuma fazer esses cortes de árvore, sim, mas quando ele está no nosso protocolo, árvore podre, rachada. Então são vários casos que não cabe ao bombeiro fazer. Existem sim empresas particulares, o qual tem que ser contratada, né? É claro, mas isso depende de pessoas para pessoas, de proprietário para proprietário, mas o Corpo de Bombeiros ele tem um protocolo de tantas árvores, né, no momento que ela está rachada, que ela está trincada, que ela está podre. Isso sim, cabe às vezes ao bombeiro fazer uma avaliação e de repente o corte. É claro que nós temos também a Defesa Civil que nos auxilia muito, né? Então nesse caso, o que a gente pede para a comunidade, a população, é ficar de olho nessas árvores. Se haver a necessidade de cortar, que dê um jeito, vá até o Corpo de Bombeiro para a gente fazer uma avaliação e de repente talvez o corte, é claro que vai depender conforme o protocolo, conforme eu citei, ou então mesmo até a Defesa Civil, que tem a equipe que está à disposição também para fazer esse tipo de serviço. Ou então, em último caso, seria então um corte particular. Nesse caso aqui, o Corpo de Bombeiros vai fazer remoção da árvore e comunicar a Defesa Civil também? Pois então, nós estamos no local, fizemos agora todo o trabalho de cuidar das vítimas, de encaminhá-las para o hospital e nós já estamos no local, não tem o porquê a gente virar as costas. Realmente já vamos fazer esse serviço porque ela está sobre a residência, isso daqui a pouco pode trazer um prejuízo maior, até mesmo a gente não sabe o que pode acontecer, cair em cima de outra pessoa. Então já que a gente está no local, realmente nós vamos prestar esse serviço à comunidade nesse local. Nesse caso, o local mais seguro para as pessoas ficarem durante essas chuvas fortes é dentro de casa? Pois então, esse seria o maior conselho, o principal, né? É claro que você está à deriva das coisas acontecerem. Aqui a gente tem um exemplo que se estivesse dentro de casa, talvez poderiam se machucar ou não. Né? Nesse caso, quem se machucou foi quem estava trafegando na rua, no caso no terreno. E, infelizmente é uma coisa que a gente não pode subjugar, né?